Vocês estão felizes, né? Vocês estão contentes, né? Esse é o São Paulo que a gente quer ver, né, rapaziada? E aí? Maravilha, maravilha, Avante Lovers, de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Este é o Avante, meu tricolor. Seja muito bem-vindo, menino e menina, senhoras e senhores, moleques e gurias. Meu nome é Rafael Emiliano, esta é a análise de São Paulo 3. São Paulo 3, 1, 2, 3. Fluminense 1. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Esse era um adesivo que o Milton Neves... Vocês conhecem o Milton Neves? Tem que perguntar, porque aqui o público tem adolescentes aqui, né? Gente de 10, 11, 12 anos que nem sabe mais quem é o Milton Neves. Milton Neves é um radialista icônico, né? E lá nos anos 90, na época do Tele Santana, ele distribuía na porta do Morumbi um adesivo assim, ó. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Porque o São Paulo é o time que mais conquistou títulos da história do futebol brasileiro. O São Paulo é o time com o menor tempo de jejum de títulos aí. Lá naquele tempo, tá? Agora não sei como ficou aí, depois dessa fase negra aí de Aidar, de Leco, mas naquele tempo São Paulo ficava mais do que 2 anos sem ganhar um título. Então, o adesivo era lá. Torcer para o São Paulo era uma grande moleza. O meu tio, São Paulino, tinha um Fusca. E um Fusca vermelho. E colaram lá no adesivo, né? No Fusca lá. Colaram lá. E ele reclamou, ligou lá pro Milton Neves, isso em 92, 93. Pô, o adesivo aqui não dá pra ler, porque é vermelho do vermelho, né? O Milton Neves mandou aqui pra casa aqui um adesivo branco. Então, era uma raridade, porque eu nunca tinha visto esse adesivo na cor branca. Não sei se o Milton Neves mandou fazer só pro meu tio, seria muito presunção da minha parte. Mas fica aí a curiosidade que no carro do meu tio lá, o adesivo era branco. Tinha um adesivo branco, eu nunca vi, é raro, hein? O carro já não existe mais, o adesivo acho que tão pouco. O São Paulo do Tele não existe mais também. Aquele Morumbi também já não existe mais. E, rapaziada, pouco importa, na verdade, porque torcer para o São Paulo voltou a ser uma grande moleza, né? Você vê o time entrar em campo e você já fica confiante que vai ser uma boa tarde, que vai desempenhar um bom futebol, né? E nada atrapalha, nada consegue parar o São Paulo. Esse São Paulo do Crespo, né? Esse São Paulo do jogo do Bragantino pra frente, né? Você olha ali e vê, o São Paulo não vai perder. O São Paulo não vai perder. Os caras estão correndo bem, o time tá bem postado em campo. E não importa, como eu disse, né? Não importa as coisas que aconteçam. Você tem, acima de tudo, a confiança. Então o jogo de hoje significa o primordial que o São Paulino tinha perdido lá com o Zubeldia. A volta da confiança, a volta da motivação, a volta da inspiração, a volta da certeza de ter um time competitivo, que compete, disputa e ganha. Um time que sempre tem as partidas sob controle. O São Paulo tem os controles das partidas desde o segundo tempo contra o Bragantino. Teve aqueles 15 minutos finais lá do primeiro tempo em Bragança. Desculpa, tô ruim de garganta, tá, gente? Acho que a minha sinusite voltou, então minha voz deve estar um pouco alterada. Eu vou ficar chupando um pouco de cana durante o vídeo e vou tossir bastante, porque, né, coisa que tá feia. Amanhã acho que eu vou ter que ir no hospital pegar uma receitinha, né? Mas voltando aqui, né? Desde aqueles 15 minutos de apagão ali em Bragança, né, no primeiro tempo ali, o São Paulo nunca mais correu riscos. São Paulo nunca mais estava em campo num jogo, independente do placar, tá? Independente do placar, tá? E falou assim, vai azedar, vai dar ruim. Não vai ser hoje. Porque é um time compactado. Eu hoje aqui nesse vídeo aqui, não vou ficar falando de tatiquez, porque o 3-5-2, tal. Mas algumas coisinhas a gente precisa falar, né? Hoje é um vídeo para leigos, hoje é um vídeo da alegria. Alegria, pô. O São Paulo vence pela primeira vez, né? Nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos, 3 jogos seguidos. E já tá ali, ó, beliscando no G4, tá perto ali, né? Tá ali, ó, olhando já, né? Porque antes ele tava lá, na zona
da marola lá, da merda, né? Vou falar o português claro aqui. Robô do YouTube, desculpa, tá? Na fase, né? Lá na zona das fezes, né? Vamos dizer assim. Olhando, tinha um monte de gente na frente. Agora não, agora ele tá em oitavo, né? Pelo menos até a gravação desse vídeo, ele tá ali, ó. Então, é um time compactado, ajustado, e que hoje sofreu o seu maior desafio desde o jogo contra o Flamengo, tá? Desde o jogo contra o Flamengo, e aí o Flamengo, pela dificuldade do adversário, pela ausência do Luciano, pelo ineditismo do Crespo, né? Que foi um jogo de reestreia, de ver como esse time ia se portar, como algumas peças iam se portar, alguns ajustes e tal. Mesmo assim o São Paulo competiu ali, né? Na medida do possível, jogando retrancado, mas tava ali, não foi um vexame, foi uma vergonha, né? E aí hoje por quê? Porque o Fluminense também tava lá no Mundial, não. Pelas próprias circunstâncias, né? O André Silva parece que sentiu. Ai, tá difícil o nariz, hein, gente? Mas tudo bem. Segura o nojinho aí, hein, cara? Tô doente, pô. O André Silva sentiu ali um risco de contusão, resolveram poupar ele. E mesmo tendo o Dineno e mesmo tendo o Tapia, que poderiam jogar ali de atacante, né? Atacante mais centralizado, ele colocou o Ferreirinha. Muito por conta do rendimento do Ferreirinha lá em Caxias do Sul, né? No vídeo da escalação aqui eu falo, hein, rapaziada, eu falo, ó, tudo bem, era o nome que todo mundo, 9 entre 10 São Paulinos escalariam, né, nessa situação, mas eu não gostei. Eu confesso pra vocês, eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei que o time precisaria jogar contra o Fluminense com um homem de referência na área, né? Por conta do Thiago Silva, do Manuel, né? Freis, né? O nome do outro zagueiro lá, que eu acho muito bom zagueiro, tá? Só que aí o Renato Gaúcho, que é apontado por muitos como um grande estrategista, agora que eu vi que a etiqueta tá aparecendo aqui, pronto. Vacilou, né? Ele espelhou o São Paulo, também jogou com 3 zagueiros, mas sem marcação homem a homem, uma marcação zonal. Entendi direito o que ele quis fazer, enfim, problema deles lá, mas o certo é que as características do Ferreirinha acabaram privilegiando o seu jogo, o jogo do São Paulo. Então o São Paulo jogou sem atacantes fixos, era o Luciano e o Ferreirinha flutuando toda hora, com liberdade para os volantes chegarem, né? E no primeiro tempo eu vi muito o Marcos Antônio com o Alisson. Depois, no segundo tempo, antes das substituições, eu vi o Alisson voltar pro Bobadilha e mais, então ficava revezando o Alisson, Bobadilha, mas o Marcos Antônio sempre fazendo esse corredor aqui. E os laterais um pouco mais presos hoje, né? A gente viu um Cédric jogar muito na intermediária, não ir tanto ao fundo. O Wendel também, né? O Wendel não. Enzo Dias, errei. Tá? A gente erra, tá? Tô doente, dá um desconto. Né? E aí, cara, funcionou porque a marcação do Fluminense é uma bosta, é uma tragédia, né? Horrorosa. O Fluminense é um time horroroso. O Fluminense é um time horroroso, muito mal treinado. Acho que a disciplina tática dos caras ficou lá na gringa, lá, foi taxada pelo Trump, né? Junto com a premiação do Mundial, né? Porque, porra, os caras não são ineficazes, irmão. Os caras não conseguem fazer uma rotação, não conseguem fazer um 2. Tudo bem que isso contagiou o São Paulo, porque até ali o primeiro gol, né? O gol do Arboleda, eu já falo disso lá no vídeo de intervalo, lá, né? Colocar o Guga, que é, né? O Guga assim, ó. Pra marcar o Arboleda, que é assim. Tá bom, hein, Renato? Tá bom, né? Mas isso aqui não é canal de terceira divisão, não. Isso aqui é canal do São Paulo, tricampeão do mundo. Então, eles que se danem lá. O São Paulo aproveitou. Até os 16, né? Isso parece ter contagiado o São Paulo, que também tava errando o passe. E eu já tinha cantado essa bola, hein? Ó, muita bola muita transição, né? Longa. Que é transição longa? Bola longa, mano. Pega a bola lá do meio campo e pum, estoura lá pra frente, né? Ó, fatia, né? Sei lá, chama do que você quiser. Porque, geralmente, em espaços chamado ponto futuro, né? Que é onde não tem ninguém, pro Ferreirinha correr, pegar o Luciano, correr, pegar
né, mas quase sempre pelo meio, esperando os volantes fazer esse facão aí. Não tava dando certo. Aí o gol sai numa jogada de bola aérea, né? E aí o gol desmorona de vez o Fluminense, né, cara? O gol desmorona de vez o Fluminense fica lá e tal. Segundo tempo, não vou ficar aqui falando do primeiro, que eu já falei do pênalti perdido do Luciano, e esse cara é proibido criticar o Luciano. Se você quer criticar o Luciano, vai lá no Barolo, tá? Um abraço, meu amigo Barolo, não é uma provocação não, eu te amo, Barolo. Vai lá, cara. Aqui nós vamos falar do bem, a gente não fala mal do Luciano. Que a gente não fala mal do Luciano, é o melhor jogador do São Paulo no século. Não concorda? Deixa nos comentários aí, tá? Ninguém decidiu tanto pro São Paulo nos últimos 15 anos do que o Luciano. Ninguém. Então ele tem todo o direito de perder um penaltizinho de vez em quando. Num jogo furreca como esse aí, né? Segundo tempo, vamos lá, está 11 minutos de vídeo já. Cara, aí o rolo compressor São Paulino logo no começo, o Fluminense faz 4 alterações de uma vez, o cachorro vai latir, porque o cachorro sempre late na hora que eu tô gravando o vídeo. É de propósito. Alô, Luiz Amel, vou bater nele, hein? Vou bater no cachorro, hein? Mas a janela hoje, ó, tá fechada, então talvez o som não esteja vazando tanto assim, né? Tá vazando aqui o Luciano Huck de fundo da televisão, porque terminou o jogo e vim correndo gravar. Daqui a pouco eu volto lá que vai ter a coletiva do Crespudo. Mas assim, o que eu tava falando mesmo? Tá, segundo tempo. O Fluminense faz 4 alterações, se atrapalha taticamente inteiro. E o rolo compressor São Paulino, ó, atropela, né? Começa a engatar chances. Aí vem o lance do VAR, polêmico, uma sobra de escanteio. O São Paulo já tinha dado 2 chutes, um deles com muito perigoso do Alisson, que o Fábio faz uma grande defesa, o outro foi lá na arquibancada laranja. No terceiro, Bobadilha também chuta para um gol. Só que tá lá, bate aqui, né? Nessa região aqui do Luciano, né? É um lance que cabe realmente discussão. É uma pênalti. Nossa, pênalti? Eu falei pênalti, né? Desculpa, eu tô doente, cara. Lembra disso. Estou doente, né? Gol anulado, perdão. Gol anulado. Hoje o roteiro tá uma merda, tá, gente? Porque eu fui escrever roteiro enquanto o jogo acontece é complicado, porque eu tenho que escrever o relato lá pro Avante Meu Tricolor, e o relato é mais sério, né? Aqui a gente é mais informal, né? O gol anulado, né? Pênalti, gol anulado, né? Não vai me zoar aí nos comentários, hein? Tô doente, respeito os doentes. O São Paulo não sente, né? Porque o São Paulo volta a ficar em cima e chega no segundo gol. Com de novo um cruzamento pra área que o Ferreirinha tá sozinho, completamente sozinho. Se você pegar a imagem da câmera da Globo que transmitiu o jogo, na hora que ela filma do lado oposto, né, da câmera da transmissão, né, dá pra ver claramente o Thiago Silva, a bola passa, o Thiago Silva olha pra trás assim e faz assim com a mão, né, porque o Ferreirinha está sozinho. E aí, gol. Aí o VAR já aparece de novo, traça lá a linha, tá igual, não tem como apontar se é impedido ou não. Deu uma vantagem pro São Paulo, gol 2-0. Sem choro. O Gaúcho vai usar esse lance pra chorar, né? Obviamente. Como ele sempre faz, né? A garganta tá começando a apertar, hein? Vamos acelerar aqui, vai. Com os 2-0, o São Paulo faz as suas alterações. O São Paulo começa a se poupar dentro do jogo. É uma prática dos times do time do Crespo fazer isso. Fez isso contra o Corinthians. Contra o Juventude não tinha como, porque tava 0-0, o gol sai no final, mas igualzinho o jogo contra o Corinthians, né? Ele abre os 2-0 e a partir daí ele só administra, né? E aí ele dá a intermediária pro adversário, aí ele coloca os jogadores de velocidade, no caso aí o Tapia, o Ferreirinha hoje já tava, né? Acho que o Ferreirinha até é substituído, né? Mas ele coloca ali o Tapia, arma um 4-4-2 com o Ferrarese jogando de lateral, hoje, né? Hoje foi assim. Ferrarese vai para lateral direita, num 4-4-2 mais compactado, com 2 linhas, para explorar contra-ataque, né? E se poupar, dando a bola pro adversário, realmente, viu que o Fluminense estava meio inofensivo no jogo, e de fato continuou inofensivo, até a hora da pichotada do Alan Franco, né? O Alan Franco que de vez em quando pichota, né? Ultimamente tem sendo assim, né? Foi assim com o Flamengo, foi assim com o Bragantino, hoje de novo. Uma cobrança lá, uma bola aérea na área, ele
pum, testa de qualquer jeito, cai no pé do lateral do Fluminense que acerta um chute, que o Rafael tava vendido no lance, não é culpa do Rafael. O Rafael volta a ser vazado, né? Depois de 2 jogos aí, sem tomar gols, volta a tomar gol. E aí, cara, aí ele adianta, com o gol tomado, já tava ali 32, 33. O Crespo adianta um pouco a segunda linha pra tentar fazer o primeiro combate em cima dos caras do Fluminense, logo na bola que chegava ali no pé do Soteldo, do Ganso, que eram os caras que puxavam a armação do jogo pela intermediária. Deu certo, Ferrarese como lateral, rouba a bola, arranca, toca pro Tapia, isso já nos acréscimos, e pau, mata o jogo, enterra 3-1. Quase sai o quarto, né? Um gol, uma cobrança ali, que a bola entra, ele anula alegando impedimento. Esse foi o jogo. Eu tô doente, dá um desconto. Vou tentar ser rápido aqui, 15 minutos de vídeo já. Isso porque eu nem fiz jabá ainda. Cara, é um São Paulo, que eu já falei na introdução, compacto, que sabe jogar, sabe o que fazer com a bola, tem uma disciplina tática, uma marcação assertiva, uma recomposição defensiva muito eficiente, né? Hoje eu estava discutindo lá no canal dos membros do WhatsApp, se você quer vire membro do canal, com o Juba, do canal Coletivo do Juba, que deve estar em live no momento que eu estou gravando esse vídeo, que ele falou, não, tem que pôr o Ferreirinha de qualquer jeito. Eu falei, não, porque... Expliquei isso que eu falei no vídeo aqui, né? Eu acho que não tem como você mexer na estruturação tática do São Paulo agora. Esse esquema com 3 zagueiros, ele veio pra ficar. E ele tá extraindo, ele tá potencializando jogadores que estavam sendo muito criticados com o Zubeldia. Bobadilha. Marcos Antônio, que o Marcos Antônio tá jogando de bola, meu camarada. O próprio Luciano, como segundo atacante. Hoje gostei muito do papel do Luciano, papel tático do Luciano. Mostra uma alternativa para quando não tiver centroavante, porque ele já não tem o Calé, ele já não tem o Rian Francisco. E, inevitavelmente, se ele quiser escalar o Lucas Ferreira, que agora virou uma polêmica, né? Ai, o Lucas Ferreira não joga. Vamos devagar com o menino. O menino tem 19, 20 anos, gente. Tem um futuro inteiro pela frente. Não precisa escalar o moleque agora. Esse time tá funcionando sem ponta. Esse time joga sem ponta. Essa foi a minha discussão lá com o Juba. Esse time tá encaixado sem pontas. Esse time não precisa de ponta. Esse time precisa do quê? De transição rápida de jogo, sair da bola de jogo, de recomposição rápida, muito dinamismo da faixa do segundo terço do campo, da faixa do meio campo. E esse time está conseguindo efetuar isso. E eu fiquei muito feliz do Ferreirinha ter entrado hoje e entendido esse papel tático dele. Né? Porque o André Silva não vai poder jogar todos os jogos, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Né? Que vai ter esse problema aí do... problemas de contusão, problemas de cansaço, problemas de suspensão. E a gente já notou que não há muita confiança no Dineno. Que o Dineno tinha sido um pedido do Zubel, o dia que o Crespo chega, o cara tá lá fazendo parte do elenco. Só que inevitavelmente, se ele tiver que usar os pontas, outros jogadores, para preencher esse espaço, ele vai usar. Foi o recado que ele deu, e para mim tá muito claro isso. Eu vou repetir, pra mim está muito claro isso. E pra mim tá tudo bem. Então assim, vamos parar um pouco de ver pelo em ovo. Vamos curtir o momento. O cara sabe o que tá fazendo. Eu acho que o saldo final que o torcedor São Paulino tem que ter na cabeça é: o Crespo sabe o que está fazendo, diferente do Zubeldia. E aí as 1,5 milhão de críticas do Zubeldia que vocês faziam, não põe os moleques na base, porra, só esse 4-3-3 hoje, não sei o que, blá blá blá. Cara, o time não ganhava. O São Paulo tá ganhando, terceira vitória seguida. Então acho que o saldo do que a gente pode tirar desse jogo hoje a estruturação tá tão bem montada e o time tá tão bem definido, não importa quem entra. Se ele colocar lá, vamos viajar aqui, o Luan no lugar do André Silva, talvez o Luan renda. Entenderam? São Paulo é um time extremamente equilibrado. E não era o que vocês queriam ver? Estão felizes agora? Vocês estão felizes agora? Então pronto. É claro, como a gente ressaltou contra o Juventude, como a gente ressaltou contra o próprio Corinthians, como a gente ressalta agora contra o Fluminense, são times que são piores tecnicamente do que o São Paulo. São piores na padronização tática do que o São Paulo. Não possuem a força de treinamento
cultura de treino, como diz o André, o Felipe Luiz, né, lá no Flamengo, né? Não possui a cultura de treino que tem o São Paulo. É evidente isso. Não tô falando de peça por peça. Tô falando assim, jogador por jogador. Não tô falando, porque o time do São Paulo não é ruim. O São Paulo não tem jogadores de padrão para ser rebaixado. Simples assim. A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes. A gente não tinha um treinador capaz de potencializar as peças que ele tinha em mãos. Era simples o diagnóstico do que estava acontecendo com o São Paulo. Não é que o Cédric Soares é uma tragédia, igual vocês estão querendo pregar. Não é uma tragédia. Nossa, é o pior lateral da história do São Paulo. Ah, vá, sério mesmo? Sério mesmo? Não é. Não é. Dentro de uma formatação em que há uma padronização e uma cultura de treino, eu gostei dessa palavra, eu vou usar ela sempre agora. Sempre agora. Vou usar ela sempre agora. Dentro dessa cultura de treino, cara, o Cédric rende defensivamente, como ele vem rendendo. O Enzo Dias rende mais defensivamente, o Wendel rende mais ofensivamente. Aliás, o Wendel hoje entrou de novo bem, né? Então eu acho assim, cara, não vamos procurar pelos em ovo. Desfrutem, São Paulinos, desfrutem desse momento. Desfrutem. Pode ser que uma hora acabe, pode ser que uma hora os adversários saibam marcar melhor esse time. Foi o que aconteceu com o Zubeldia no passado, aliás. Os adversários se ligaram. Pô, peraí, esse cara no 4-3-3 com uma transição rápida aqui, né? Um jogo muito apoiado no Lucas e tal. Esse ano no Oscar também. Marcar em cima, pronto, anularam. Pode ser que isso aconteça. E aí a gente pode vir e falar do Crespo com menos entusiasmo, né? Porque o bom treinador se caracteriza por isso, você criar mecanismos de alternação com o que você tem na mão para continuar potencializando os atletas. E no momento ele vem fazendo isso. E o São Paulo não está jogando só com 3 zagueiros. São Paulo, no decorrer dos jogos, testa um 4-3-3, testa um 4-4-2, testa um 4-5-1, testa improvisações. Não foi só o Bobadilha que jogou de lateral direito, igual alguns colegas setoristas meus alardearam. Alardearam porque você tem que olhar, você tem que se destacar, né? O papel nosso como jornalista é olhar e mostrar pra vocês, olha, isso, que a gente viu. Nós somos donos da verdade. Por isso que eu falo, sempre, deixa nos comentários aí, cara. Tá? Deixa nos comentários aí, tá? Deixa nos comentários aí. O que você acha? É importante essa nossa troca, porque a gente não é dono da verdade também. A minha opinião não é absoluta, como a de ninguém é. Só a do Crespo, porque ele escala o time ou do dirigente que manda embora. Mas isso é outro papo. Mas não foi só o Bobadilha. Hoje foi o Ferrarese. A gente tá vendo o Marcos Antônio jogar de meia, atacante. O Marcos Antônio jogar de ponta. Não tá vendo o Ferreirinha jogar de meia. A gente tá vendo essas movimentações. E tá dando certo. Tá dando resultado. Então, assim, desfrutem. Desfrutem do momento. Desfrutem do momento. Desfrutem. Desfrutem de um time que tá à beira do precipício e hoje tá em 8º lugar na tabela. Desfrutem de um time que foi dado como um fiasco por muitos rivais e hoje tá acima de Corinthians e Santos. Desfrutem de um time que fez a troca de técnico quando deveria, se for porque o Zubeldia pediu pra sair, não for, né? Foda-se, né? Foda-se. Não importa, o problema é que mudou. O que importa é que mudou. Mudou enquanto era tempo. E tá aí, salvando o ano, salvando a temporada, salvando os ativos, vocês que gostam de falar tanto de dinheiro, os ativos do clube, né? Os jogadores, salvando eles, né? Potencializando, né? Era um monte de bagre que enfiava no saco e jogava fora, time pra ser rebaixado. Ai, o meu dia faz milagre. Tá aí, cara, porra. A solução era óbvia. E o jogo de hoje, mais uma vez, prova tudo isso. Ó, minhas palmas para Hernan Crespo. Virei fã. Estou entusiasmado. Estou empolgado. E quero ver o que isso vai dar. Eu, sinceramente falando, estou confiante. Porque é isso. Entra peça, sai peça, o time não muda. Entra peça, sai peça, o time não muda. O time sabe o que fazer com a bola. O time pega a bola, sai, saída de jogo, tudo bem. Eu não vou ficar aqui destrinchando tatiquês com vocês. Tem gente que acha que faz isso, né,
de forma conclusiva por aí na internet. Deve ter um monte de live aí de metido a besta que, entendo de padronização tática e não sei o que, blá blá blá. Vai lá ver eles. Precisa ver aqui, cara. Aqui também não tem gritaria quando perde, não tem histeria. Vocês sabem disso. Que nós somos neutro. Nós somos, né? Eu tô me segurando aqui pra não arrancar a camisa, falar, Crespo, eu te amo. Eu tô me segurando aqui. E também o fato de estar doente não ajuda. Gente, minha garganta já foi pro saco. Acho que o que eu tinha que falar desse jogo já falei. O Fluminense é uma porcaria, mas isso não diminui em nada a vitória do São Paulo. O São Paulo é um time que joga futebol com F maiúsculo e vamos lá. Mata-mata no meio de semana, hein? Atlético Paranaense. Por conta desse videozinho aqui que você tá vendo, o Boa Semana MT vai ficar para amanhã, para segunda-feira, até o início da tarde, tá no ar. Porque eu não sei que horas eu vou dormir e não sei tampouco ainda que horas que eu vou acordar. Eu preciso fazer o roteiro e eu tenho um vestiário inteiro lá no Morumbi para fazer agora, tá? Fazer a listinha dos suspensos para vocês do próximo jogo do São Paulo, que é contra o Internacional no domingo que vem, e outras cositas mais sobre hoje, tá? Então, só amanhã, tá? Só amanhã, vai entrar um pouco atrasado. Preciso bolar um roteiro, nem sei do que eu vou falar. Tem tanta coisa de bastidor pra falar pra vocês que tá difícil escolher um assunto só, tá? Ó, beijo do gordo, tá? Já sabe, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações. Toda vez a mesma coisa, né? Família, amigos, né? Pra vocês se sentirem próximos a mim. Meus amigos, meus amigos. Já sabe, né, cara? E vira membro aí. Ajuda a gente com o tutu aí, que a situação tá feia. Tá o Pix na tela aí. Eu só tenho R$2. Ajude, cara. Ajuda a gente aí. Somos os pobres jornalistas independentes mendigos que estamos passando necessidades. E eu preciso comprar remédio aí, que tá feia a coisa. Tá bom? Beijito se você chegou até o final, hein? Se você chegou até o final, deixa comentário aí, cara. Deixa porcaria do comentário aí, cara. Tá bom? Beijo. Tchau.